Boa tarde. A cidade da Praia já registra mais 8 casos positivos de Covid-19, o que te leva o país a ter um total de 336 positivos, 85 recuperados e 3 óbitos. De acordo com o Diretor Nacional de Saúde, há 4 semanas que a Ilha de Boa Vista que registra nenhum caso de doença. Já a cidade da Praia, o cenário é diferente. Artur Correia avança ainda que bairros mais afetados da capital sabem receber uma ação multissectorial de sensibilização para reforçar a importância de atitudes de cada pessoa para tentar controlar a propagação de doença. Há, portanto, uma certa tendência estacionária, ou seja, analisando todas as semanas epidemiológicas, nós podemos dizer que em Cabo Verde nós temos estado como que a pôr um travão à livre circulação, digamos, do vírus da Covid-19 em Cabo Verde. Portanto, graças às medidas que foram implementadas, graças ao estado de emergência, graças à colaboração da população e graças ao trabalho que todos os agentes no terreno estão a fazer, nomeadamente em testar, diagnosticar, isolar e acompanhar, e neste momento, portanto, é este o caminho que estamos a prosseguir e essa prática tem exercido um certo travão, digamos, na evolução da dinâmica da epidemia em Cabo Verde. Para Boa Vista, podem ver também a evolução da epidemia na Ilha da Boa Vista por semanas epidemiológicas e podemos ver que na semana 16, portanto de 13 a 19 de abril, houve os 48 casos conhecidos, não é? E depois vemos que na semana seguinte, portanto há 4 semanas seguidas que não temos praticamente casos na Boa Vista, também graças às medidas que foram implementadas e também à colaboração da população durante todo esse tempo. Podemos ver também a praia, portanto, evolução por semanas epidemiológicas. Portanto, a praia tem um comportamento igual ao comportamento de Cabo Verde, ao primeiro gráfico que eu apresentei, e podem ver, portanto, é o mesmo que eu disse em relação a Cabo Verde, se aplica à praia, porque já sabem que a partir de um certo momento, quando Boa Vista deixou de ter casos, passamos a ter somente na praia e alguns casos, poucos, no interior de Santiago. Então, a praia, neste momento, está a caracterizar a epidemia da Covid-19 em Cabo Verde e podem ver claramente que também, portanto, há essa tendência de estancamento, digamos, à livre evolução da epidemia ao longo das últimas semanas. Também em relação ao número médio de pessoas que estariam em quarentena ao longo das semanas tem variado entre 300 e 510, mais ou menos. Isso, portanto, reflete todo o trabalho de investigação epidemiológica que se faz em torno de um caso positivo. Este é um quadro habitual, que já estão habituados, em que faz a distribuição dos casos pelos principais bairros da capital. São os bairros que têm mais casos, nomeadamente a Vila Nova, que está à cabeça, mas também temos a Ponta d'Água, temos a Chada de Eugênio Lima, temos a Chada Grande Frente, temos a Chada Santo António e temos o Cobom. Neste momento já realizamos testes PCR, já realizamos cerca de 2.700 testes. Podem ver que tem variado nas últimas 4 semanas entre 400 e 750 testes por semana epidemiológica, portanto com um total de 2.714 testes realizados e testes rápidos. Nós já realizamos 1.688 testes, com destaque para a praia, com cerca de 1.098 casos, testes, desculpem, e também Boa Vista com 500 testes. E estamos, portanto, a programar, a planificar a sua utilização maximizada em certos grupos que já identificamos e que estamos a trabalhar, grupos de risco e também grupos de profissionais. Vamos avançar para os bairros e no sentido de fazer uma triagem e saber, portanto, como é que estaria a circulação do vírus na comunidade. Não são testes de diagnóstico,
já disse isso várias vezes, são testes que nos permitem saber qual seria a circulação do vírus na comunidade, mas também que permitem esclarecer situações que estejam em investigação, permitem clarificar linhas de investigação para chegar, portanto, à origem dos casos. Nós temos a situação em que 80% dos casos aconteceram, portanto, no Concelho da Praia e 17% no Concelho da Boa Vista. Também os diagnósticos que temos feito aqui em Cabo Verde, 77% dos diagnósticos, portanto, está cada vez mais a consolidar-se essa tendência da grande maioria dos casos diagnosticados terem a sua origem da investigação epidemiológica que estamos a fazer. Somente poucos casos, ou seja, 23%, é que são diagnosticados a partir de casos suspeitos. Sintomáticas ou com sintomas ligeiros estão, portanto, na Escola de Hotelaria, estão no Estádio Nacional e também estão a nível de um centro da Estrada Grande da Cruz Vermelha. Pessoas em quarentena, temos muitas, 417 pessoas em quarentena, que também, portanto, como eu disse, reflete toda essa dinâmica de investigação a partir de um caso diagnosticado. E estão, portanto, distribuídos por diferentes concelhos. E já o presidente do Instituto Nacional de Saúde afirma que foi realizado ali na cidade de Praia uma reunião onde que foi elaborado um plano para controlar a propagação de vírus. É no sentido de aumentar a comunicação e a responsabilização das pessoas para as medidas preventivas. Essa reunião que foi muito estruturante, com a participação da Proteção Civil, Delegacia de Saúde da Praia, Instituto Nacional de Saúde Pública, enfim, várias entidades, realmente para fazer esse processo, implementar um processo para que consigamos realmente controlar a evolução da epidemia aqui na Praia. Então, esperamos que realmente rapidamente consigamos implementar o plano que está previsto para controlar a situação da pandemia aqui na Praia. E quanto à manutenção de máquinas para a realização de testes de Covid-19, Maria da Luz Lima adianta que é feito semanalmente e para evitar constrangimentos de ter que ir para a realização de testes devido a essa manutenção, Arthur Correia avança que em breve o país também tem mais 12 máquinas. Normalmente nós semanalmente faz uma manutenção geral, mas periodicamente, dependendo da maneira como está o equipamento, da última revisão, assim, se programam não outras manutenções. Por enquanto, semanalmente faz uma revisão geral, que dependendo depois da intensidade da alteração que for detectada, não se sabe quanto tempo é que demorará o processo de manutenção. Só para acrescentar, portanto, nós estamos à espera de mais 2 equipamentos que estão, portanto, não chegaram ainda, portanto, nós estamos a enfrentar, portanto, problemas com transporte e onde chegar, portanto, brevemente, sim, uns 15 dias. Tínhamos previsto antes, mas não houve, portanto, o desembaraço, portanto, a nível de Portugal para chegar até Cabo Verde. Mas mais 2 equipamentos que vai nos dar, portanto, uma certa tranquilidade. Não só para o laboratório também que vamos abrir em São Vicente, como também para ficar de backup para poder aguentar essas situações. Não esquecer nunca de onde é que partimos. Nós partimos de enviar exames para Portugal para podermos ter resultados. Depois adquirimos autonomia nesse domínio. E até este momento estamos a ser autónomos e já fizemos cerca de 1.700 e tal testes com esse equipamento. E tem que haver manutenção, evidentemente. Nós já estávamos a contar a vinda do equipamento de Portugal há algum tempo atrás, não tivemos essa oportunidade, por razões, portanto, que nos fogem à mão, mas estamos a contar, portanto, brevemente resolver esse problema e termos, de facto, um equipamento de backup que nos pode evitar essas situações. E com esse segundo equipamento já não se notará a perda da sequência da entrega dos resultados. Confira agora testemunhos de moçambicanos espalhados para o mundo depois de quarentena devido à pandemia de Covid-19.
A pandemia da Covid-19 segue a abalar o mundo e a ditar mudanças necessárias para evitar uma nova vaga de surtos ou a propagação da doença. Alguns países, tais como a África do Sul, continuam em lockdown, pois o número de infecções continua elevado, mais de 15 mil casos. Moçambicanos a viver em Joanesburgo afirmam que as idas aos supermercados, bancos e outros serviços essenciais têm sido complicado. Difícil. Esse confinamento é mesmo sério. Estamos a passar uma fase muito difícil, contudo, mesmo para ir para os supermercados, várias bichas, para entrares no banco, os bancos, tem muitos bancos que ainda estão fechados. Para entrar no banco tens que levantar cedo, é uma bicha terrível, mas muito terrível mesmo, que a pessoa chega a ficar 3, 4 horas de tempo ainda à espera na bicha para poder entrar, só para fazer, talvez para levantar um extrato. Ainda na África do Sul, muitos moçambicanos temem perder os seus empregos, a sua única forma de sustento. Por aí que cuidem-se, façam tudo que é dito para se fazer, lavem as mãos por volta de 20 e 40 segundos. Para vermos se tudo isto, passamos essa situação. Está muito mal isto. Após 2 meses de confinamento, com saídas apenas para supermercado, farmácias e serviços essenciais, alguns países europeus começam agora uma nova fase, reabrindo aos poucos as portas ao mundo. Em Portugal, iniciou-se a segunda fase de desconfinamento esta segunda-feira, com a reabertura de restaurantes, lojas até 400 metros quadrados, creches e escolas. Moçambicanos a viver na diáspora afirmam que estão receosos com esta nova fase, que acreditam ser prematura, principalmente nesta altura onde o sol começa a mostrar a sua cara e a convidar para passeios em grupo à beira-mar. Uma nova fase, uma fase que eu não gosto, uma fase que eu acho que é prematura, com muitas coisas a abrir, mas pronto, temos que começar a reativar a nossa vida, mas acho que é cedo. Falo-me das creches, falo em alguns espaços, se bem que temos que usar sempre máscaras e alguns cuidados, mas acho que é muito cedo. E vê-se que, mal sair do estado de emergência, começamos logo a pensar que tudo acabou. Pronto, e hoje, por ser o primeiro dia, um dia bonito, as pessoas estão a ir à praia. Solange Sampaio é moçambicana e vive em Portugal há já alguns anos. Casada e com 3 filhas, ela diz que o que mais lhe preocupa nesta nova fase é a falta de consciência das pessoas que continuam a andar na rua sem proteção, colocando aqueles que agora têm que voltar ao trabalho em risco. Eu vejo esta fase muito complicada, porque as pessoas estão a voltar às suas vidas normais como se nada fosse. Temos que continuar a ter os cuidados todos, os transportes públicos, temos que usar máscara. No trabalho, temos que andar 8 horas com máscara, no trabalho só tiramos quando vamos para a rua. Mas neste caso, se vamos entrar no transporte público, temos que pôr. Mas as pessoas algumas pessoas não estão a ter cuidados nenhuns. Nesta nova fase de desconfinamento em Portugal, os alunos do 11º e 12º ano voltam às aulas presenciais para disciplinas com exames. Outros continuam a ter aulas online. Ginásios continuam encerrados até a segunda ordem. Preparadores físicos e atletas dizem que, em termos económicos, estão a passar por um dos piores momentos. Susana Monteiro, a viver na diáspora, é disso exemplo. Aquilo que, ao menos, é sugerido enquanto professora de Educação Física é que as aulas sejam dadas por plataformas online para que os alunos continuem a ter o seguimento escolar que precisam até ao final do ano letivo. Enquanto personal trainer, vou fazendo como muitos outros e dando treinos online, em direto às pessoas que já treinavam comigo, mas relativamente aos ginásios ainda não há qualquer previsão de abertura. Bruno Mourinho está em França a fazer o seu mestrado e afirma que gostaria de poder ter aulas de forma presencial e concluir o objetivo que lhe levou àquele país. No entanto, vê com bons olhos a forma como o governo está a conduzir o desconfinamento. Assim, eu acho que as pessoas acabam sendo muito imaturas na perspectiva em que acham que o desconfinamento elimina o vírus. O desconfinamento é só uma medida
de dar alguma liberdade à economia, de dar alguma liberdade às pessoas, mas não elimina o vírus continua lá. Então a probabilidade de continuarmos com o desconfinamento, pelo menos do meu ponto de vista, é muito reduzida, porque as pessoas vão criar uma segunda vaga de distribuição e de partilha do coronavírus que vai nos levar de novo ao confinamento. Então vamos viver neste ciclo vicioso. No Reino Unido, o desconfinamento começa também a ser feito lentamente. Os cidadãos podem, pelo menos por 1 hora do seu dia, sair de casa e respirar ar puro. As crianças podem também já voltar à escola, se esse for o desejo dos pais. Moçambicanos a viver em Londres dizem que estes últimos meses têm sido difíceis. Tem sido muito difícil ficar em casa, mas ao mesmo tempo sabemos que é a melhor coisa que estamos a fazer neste momento. Ajudar o governo que as coisas voltem a ficar normal. No Reino Unido, França, Portugal e em outros países europeus e até mesmo aqui ao lado, na África do Sul, moçambicanos espalhados pelo mundo, em países que estão ainda a viver as duras consequências da Covid-19. Todos eles apelam aos moçambicanos para seguir à risca as medidas de prevenção para evitar a propagação da Covid-19. A Organização Mundial de Saúde afirmou que a Europa deve preparar-se para uma segunda vaga da pandemia de coronavírus no próximo inverno, por coincidir com surtos de outras doenças infecciosas sazonais. O alerta foi feito por Hans Kluge no momento em que muitos países avançam com planos de desconfinamento gradual. A Organização Mundial de Saúde diz que o momento é de preparação e não de celebração. A nível global, essa pandemia já provoca mais de 318 mil mortes e infecta mais de 4,8 milhões de pessoas em 196 países. No entanto, mais de 1,7 milhões já foi considerado curado. É tudo por hoje. Fica na casa e na companhia de Record TV.